Ministério do Turismo, Secretaria Especial da Cultura, Promac incentiva São Paulo, capital da cultura e Prefeitura de São Paulo. Prosa Press, Grupo Fleury, Zup e 99 apresentam Inovar é um parto fora do eixo. Patrícia Travasso, jornalista, olha para a câmera e apresenta a Dani Robson, maranhense e CEO da QTM Healthtech. A conversa acontece via online em uma tela emoldurada com a fisionomia das duas, uma ao lado da outra. Agora o Inovar é um parto fora do eixo, faz uma escala no Maranhão, mas já com foco no mundo. É que eu vou conversar agora com a cofundadora de uma startup que está em pleno processo de internacionalização. É aquela história de resolver uma dor local, mas já com foco, com alcance global, né, Adani? É a Dani Robson, que é CEO da QTM Healthtech, uma startup que causa impacto nos setores de saúde, bem-estar e educação. Obrigada por atender a gente, Adani. Eu que fico agradecida, Patrícia. A QTM sempre está atenta a esses convites muito valiosos em busca de colaborar com o nosso ecossistema. Pois é, e é isso que a gente está muito curiosa de tentar entender como é que se dá esse empreendedorismo com base em tecnologia e inovação fora do eixo Rio e São Paulo, né? Então, como é que as coisas acontecem aí no Maranhão antes da gente falar da QTM especificamente? Olha, o Maranhão está passando por um boom de inovação que tem nos deixado muito felizes, sabe? Tem impactado a nossa região Nordeste de forma muito positiva e apesar das dificuldades ao longo da jornada do empreendedorismo surgirem como qualquer outra jornada, eu sinto que a gente tem um bom suporte governamental e de um ecossistema bem estruturado, que é algo muito importante para o desenvolvimento das nossas ações. Como eu te disse. Mas esse ecossistema que envolve quem? Os empreendedores se ajudando como uma comunidade, ou tem também aceleradoras, fundos de investimento? Tem, na verdade, todo um movimento. Então, temos investidores, empreendedores, mentores, aceleradoras, como eu te disse, órgãos governamentais, todo mundo muito unido, tentando estruturar esse ecossistema, tentando fortalecê-lo, para que a gente consiga desenvolver negócios saudáveis. Como eu te disse, investir aqui no Nordeste não é fácil, é realmente uma jornada que a gente começa um pouquinho atrás, por conta de questões históricas e todo o processo que a gente já sabe muito bem, mas que com a ajuda desse ecossistema, de toda essa estrutura, a gente tem conseguido avançar bastante. Mas o mais importante no processo de inovação é a cultura, né? E aí, se é uma cultura que está aberta ao novo, a mudanças de hábito, a observar a sociedade se transformando, já é meio caminho andado também, né? Exatamente. Você acha que tem isso ou ainda é uma sociedade muito patriarcal, como sempre foi o Nordeste, a coisa do coronelismo e tal? Você está sentindo uma evolução nesse sentido também? Olha, estou sentindo. Eu, como uma mulher travesti, não posso deixar de citar minha vivência, né, nessa área. E eu confesso para ti, eu vim da área do direito antes de chegar na tecnologia, então eu tinha um medo muito grande de chegar na área da tecnologia e não ser bem recebida, não ser bem acolhida. E, por incrível que pareça, eu fui muito surpreendida positivamente pelo ecossistema. Pessoas muito acolhedoras, oportunidades transcentradas, oportunidades voltadas para pessoas em situação de vulnerabilidade. Tem toda uma questão de compreensão. É claro que, infelizmente, por muitas das vezes, mais de 90% dos momentos, eu sou a única travesti nos eventos de inovação aqui. Eu sou a única travesti que está frequentando, que, por exemplo, é diretora de startup. Então, isso ainda me incomoda, mas os avanços e o desenvolvimento local e o comprometimento das pessoas em construir uma nova realidade é algo que me alimenta a alma. E a partir do momento que eu entendo que eu tenho essa visão política, essa vivência política, eu posso abrir portas para uma comunidade mais diversa e para outras pessoas também se sentirem mais acolhidas. E, infelizmente, a realidade é essa. Não é como se as pessoas não fossem ser acolhidas dentro do ecossistema. Temos um ecossistema muito acolhedor, mas é muito mais sobre o acesso a ele, a dificuldade das pessoas trans chegarem até ele. Isso com questões históricas, estruturais, pessoas trans têm uma grande evasão escolar, a área da tecnologia exige um nível de especificação muito grande,
Então, tem uma série de parâmetros e situações que devem ser debatidas sobre óticas diferentes. Às vezes, uma ótica de uma política pública e, enfim. Contando da sua história nesse aspecto, como é que foi você chegar até a tecnologia e esse aspecto do gênero te acompanhando nessa educação até que você pudesse acessar a tecnologia e a inovação? Então, a minha história de transição e tecnologia tem tudo a ver. É mesmo? Acaba que elas caminharam juntos por um longo tempo. No comecinho da minha transição, eu estava passando por alguns problemas difíceis, questões pessoais, de relacionamento e tudo, e acabei entrando em depressão. É muito comum no momento da transição, todo aquele turbilhão de emoções, e eu precisava de algo para me entender. E naquele momento, a Juliana, que é minha irmã, somos sócios na QTM Health Tech, estava tentando me ajudar e disse assim: Dani, eu descobri que a hipnose é um excelente auxílio para essa questão. Da depressão. E aí, da depressão. E eu estava com muito medo, sendo bem sincera. Era algo muito novo para mim. Antes eu tinha contato com as práticas integrativas complementares só mesmo por meio da ventosa. Era a única que eu conhecia. Então, algo que envolvesse a mente era muito imersivo para mim. Só que eu não estava bem. E ela via isso, e ela tentando me ajudar, foi aquela coisa, ela pegou e disse assim: e se eu fizer o curso de hipnose, me formalizar, você teria coragem de fazer? Com ela. Caramba! Com ela. Aí eu disse assim: mulher, teria. Aí sim eu teria, seria tudo. E aí, beleza, ela foi lá, se especializou, fez uma série de cursos, foi acho que mais de 6 meses entre viagens e cursos presenciais, e ida para São Paulo, porque tem toda uma questão de formação. E aí ela se formou, fez a hipnose em mim e foi um girar de chave. É mesmo? A minha cabeça mudou, completamente a minha realidade mudou, a minha autovisão, minha aceitação sobre o meu corpo e todo aquele processo de transição tão doloroso foi aliviando. Então, nesse ponto, nasci a QTM, porque após eu passar pelo tratamento da hipnose, tratamento terapêutico, a Juliana ela foi buscando outras técnicas para tornar a minha qualidade de vida naquele momento ainda mais leve, as questões ainda melhores. E aí a gente foi agregando um monte de práticas integrativas e complementares e percebeu que elas são complexas, são várias práticas que unidas elas trazem o bem-estar, trazem a saúde, manutenção, e tudo aquilo foi impactando muito a gente. E aí, a partir do momento que eu já estava me sentindo melhor, já estava de alta médica, já estava tudo perfeito, a gente pegou e disse assim: cara, não tem como eu guardar essa coisa tão boa só para mim. Eu preciso que pessoas em situação de transição tenham acesso a isso, que mulheres, que mães, pessoas que estão vivendo estresse num momento tão intenso tenham acesso a isso. Eu tô achando super interessante a sua história, porque se a gente parar para pensar, você foi quem validou o MVP da sua startup, né? Quer dizer, você foi a primeira paciente da startup que você acabou fundando, você testou, validou o mercado. E aí, a sua irmã é sua sócia, que foi quem foi buscar conhecimento para montar aí os produtos e os serviços que vocês oferecem. Sensacional, tô achando. E nesse momento, a questão das terapias, elas já faziam parte da nossa vivência individual. Sim. Era mais práticas de autoconhecimento, como mindfulness, aquelas meditações em ambientes abertos, yoga e tudo. Só que eu não tinha tido contato com algo tão imersivo quanto a hipnose. E aí, a ideia era que a gente pudesse levar esse conceito todo para Dubai. Depois que eu passei pelo tratamento, que eu já estava melhor, a gente começou a maturar isso e tornar esse conceito mais robusto, porque a gente viu como uma função social, muito mais do que uma saída de negócio. Ao mesmo tempo, a Juliana estava estudando muito sobre o mercado de tecnologia
descobriu que naquele ano Dubai tinha sido a localidade que mais tinha feito investimentos em health techs e que era o local que estava mais aberto à inovação, mesmo por questões culturais tão diferentes, né, que a gente imagina assim, Oriente Médio e tudo, mas assim, Dubai é uma cidade, é um local cosmopolita, então ele é muito aberto a inovações, é muito aberto à cultura, e foi o ponto em que ela, como é nossa CEO, ela puxou o barco e teve a visão de negócio de que se a gente crescesse para Dubai seria uma outra coisa. Então, vocês já nasceram pensando no mercado externo mesmo, pensando que era uma solução que podia funcionar em outros lugares também. Exatamente. Já nascemos com a ideia de levar a nossa solução daqui para outros lugares. E tudo. E vocês estão nesse processo de internacionalização, além de Dubai, vocês estão mirando Chile, Peru, não é isso? Isso. Como a gente já nasceu internacionalizado, antes a gente nem falava muito, mas aí a gente entrou no edital da Usina de Startups, que é uma gigante aqui, ela já está muito bem estruturada na Europa e está fazendo esse processo de vir para o Brasil e essa troca de empresas. É uma empresa, a Usina é uma empresa muito interessante, né? Porque é norueguesa, não é? Uhum. E aí ela faz esse processo de internacionalização de empresas. Isso, a Usina de Startup ela é liderada pelo Léo, é um brasileiro, e ela começou lá na Noruega e trouxe, se eu não me engano, logo de cara 40 startups, ou foi 60 para o Brasil. Então eles têm essa força de movimento muito grande. O interessante dessa história toda é que está tudo conectado, né? Então toda a sua questão pessoal ligada à transição, que aconteceu quanto tempo atrás? Olha, a transição é um processo, ela né? te acompanha, né? É um processo. Ela só começa, porque sempre você está em processo de transformação e mudança, mas digamos que começou lá em 2019 também. É bem recente, junto com a QTM praticamente. Sim. Mas era uma questão que já te acompanhava desde sempre? Sim. Ontem eu estava conversando com minha irmã e os amigos e eu disse assim, gente, não tem como, a gente já nasce trans. Eu já era uma criança bem diferente, eu já me entendia, eu já me via de forma diferente. Quando eu olhava no espelho, eu me entendia como uma pessoa trans porque eu não conseguia enxergar um menino, eu enxergava uma menina. E a luta por entender isso é o que dificultava a minha vivência e foi aí que as práticas integrativas tornaram tudo mais leve. A gente não precisa estar lutando por afirmação, não precisa estar lutando para se tornar. A gente já é. E aí a gente só precisa se compreender. E esse apoio psicológico é fundamental nesse processo, assim como em todos os desafios nossos da vida, mesmo quem não está lidando com uma questão profunda de identidade, mas com tudo que a gente passa, né? As questões mentais, o equilíbrio mental hoje é um grande, é um assunto, é uma questão muito importante, né? No Brasil e no mundo. Sem sombra de dúvidas. Olha, um fator que você falou aí, e que, ao meu ver, é um diferencial, não só nas jornadas individuais, questões pessoais, mas na jornada de startup, da tecnologia, do empreendimento, que é uma rede de proteção sólida. A gente precisa ter um campo em que a gente se sinta seguro, para que a gente tenha a ousadia de dar passos mais largos, sabendo que eles podem ser dados com segurança. Porque, às vezes, um fator muito limitante é você estar sozinho na situação, ou então você ter medo de acontecer algo e não ter com quem contar. Então, até por fins de ecossistema, fins de empresa e pessoais, eu identifico muito como rede de proteção como algo muito importante para o desenvolvimento das pessoas e dos negócios. E é algo que tem dado certo aqui. Mas assim, Patrícia, eu tenho que salientar um ponto que é muito importante, que é o fato da QTM ser liderada por 2 mulheres. E esse ponto é crucial, porque assim que a gente entrou no ecossistema de inovação, disseram assim, a QTM liderada por 2 mulheres, olha, não sei não, porque muitas das vezes as bancadas de investimento é composta por homens brancos, Sim. de meia idade.
vocês precisam estar, não é com coragem, mas nem firmes, mas estar preparadas para lidar com situações que vocês não gostariam. E nesse ponto, a Juliana puxa como uma excelente líder mesmo, porque ela é aquela líder que, bora lá, time, a gente não vai abaixar a cabeça e é uma proposta comercial, a gente vai apresentar a melhor proposta comercial de todas, não importa se estão subjugando a nossa origem, se duvidam, mas a gente vai fazer a melhor coisa e pronto. E é sempre assim, buscando a excelência por entender que o local que a gente ocupa, de mulher preta, trans, travesti, parda, é muito subestimado, subjugado. Então, por muitas das vezes a gente sente que precisa fazer além daquilo que era necessário, então, e muito além dos nossos esforços, mas por entender também que a gente precisa se posicionar com firmeza em um ecossistema e que as lutas que a gente está travando agora não são individuais. A luta que eu travo é para que tenha exatamente outras travestis no ecossistema, que eu não me sinta só nos ambientes, para que a Juliana, em rodadas de investimento, seja ouvida, tenha o pensamento acolhido, tenha o pensamento respeitado. Então, a gente trava essas mini batalhas para ser ouvida, para se posicionar, para não ser julgada, porque a mulher ainda é muito julgada com posicionamento de histérica. Se ela sobe o tom, ela é histérica. Se ela abaixa o tom, ela é compassiva. Se ela é firme, ela não sabe dialogar, ela não é flexível. E são uma série de posicionamentos e julgamentos que vão tentando nos encaixar em um eixo que a gente fortemente resiste e diz, não, eu sou mulher, eu sou preta, eu sou parda, mas eu não sou isso. E você vai ter que me ouvir da mesma forma como eu estou te ouvindo. Puxa, muito obrigada pelo seu tempo, por contar a sua história, compartilhar tudo isso e ser um exemplo aí para a gente mudar um pouco o que a gente tem vivido e dar mais felicidade e liberdade para as pessoas seguirem o caminho. Eu fico tão feliz, Patrícia. Nossa, eu fico honrada, hiperestimulada, assim, vontade de vamos, gente, vamos juntas. Não, gente, eu tenho certeza que a sua história vai inspirar um monte de gente a procurar Dubai, a procurar o pessoal lá da usina de startups para tentar internacionalizar, para pensar como é que pode fazer diferente, para enfrentar preconceitos, para mudar e ser mais feliz. É ou não é, Dani? A vida é disso, é feita disso. Exatamente. Então, eu fico muito feliz. Tomara mesmo que venha muita gente engajada, encorajada. A usina, inclusive, estava com o edital aberto. Então, temos um ecossistema receptivo. A gente precisa fazer alguns ajustes, algumas mudanças. Mas se todo mundo estiver comprometido, se todo mundo estiver participando, colaborando, a gente vai, muito longe. Inovar é um parto fora do eixo com Isadora Azalim, Adani Robson, Jéssica Cardoso, Bruna Barbosa, Ivonete Guarino, Aline Pulsen, Lívia Viana, Luana Vandeci, Milena Nascimento, Vanessa Pessoa, Ana Arski, Joana Martins, Regina Acuto, Rízia Andrade, Sara Raimundo, Marília Teófilo, Ana Uriarte, Lohane Merlin, Carol Costa, Tayara Barbosa, Paula Moraes, Priscila Almeida, Maria Araújo e Isabel Garcia, Mônica Rauk, Lívia Saraiva, Thaís Sampaio, Tânia Borges, Caroline Francisca e Jamília Araújo. Produção executiva Clóvis Travassos. Assistente de direção Denise Vieira. Fotografia Thaís Taverna. Produção Mário Palumbo e Tsai Rodrigues. Montagem Guta Pacheco. Arte José Sampaio. Trilha sonora original Bibi Cavalcante. Direção Patrícia Travassos. Apoio Ministério do Turismo. Secretaria Especial da Cultura. Promac incentiva São Paulo. São Paulo, capital da cultura e Prefeitura de São Paulo. Prosa Press. Grupo Fleury. ZUP e 99.